Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida. Essa semana a gente vem com um episódio com uma proposta um pouquinho diferente do habitual. A gente vai falar um pouquinho de esportes americanos. Tem duas ligas chegando já nas suas fases decisivas, a NBA e a NHL. A gente tem a NFL chegando, passando agora o draft, né, que aconteceu no começo do mês de maio, fase de free agency. A gente vai falar um pouquinho disso também. Nós vamos dividir esse episódio em pequenos blocos. Nesse primeiro bloco a gente fala de NBA. Está aqui comigo o Vinícius Bringel. Fala, pessoal. Está também com a gente o Matheus Ferri, que é nosso convidado especial. E aí, galera, beleza? Então, para a gente começar falando de NBA, falar um pouquinho dos destaques dessa temporada, queria ouvir aí de vocês o que vocês acharam, que a gente teve principais campanhas, assim. O Phoenix Suns surpreendendo bastante gente, né? É um time que está ali na segunda posição, terminou a segunda posição na Conferência Oeste. Oeste ou Oeste? Eu confundo sério os pontos cardeais, mas acho que é a Conferência Oeste. Isso. Atrás Isso só do Utah Jazz. 51 vitórias, 21 derrotas para o time do estado do Arizona. E outro time na Conferência Leste, que também surpreendeu bastante, é o New York Knicks, né? 41 vitórias, 31 derrotas, em quarto lugar na conferência, ambos garantidíssimos nos playoffs. Queria que vocês dessem aí esse destaque desses times pra gente. O que a gente pode esperar deles nos playoffs? Então, o convidado aqui é o Ferri, então a gente tem que passar a bola para ele, né? Mas eu acho que é surpreendente para todo mundo, eu acho, como o Suns e o Knicks chegaram a esse nível durante a temporada regular, porque eu acho que basicamente ninguém esperava isso. Tanto que desde 2001 é a quinta vez essa temporada que o Knicks vai pro playoff. Então é uma sequência de temporadas ridículas e, segundo essa pessoa que você fala, é culpa do Spike Lee. Tudo culpa dele, é uma conspiração do Spike Lee para acabar com o New York Knicks e o estado de Nova York. Mas é surpreendente porque é um time que vem mesclando com alguns jovens e vem reformulando de uns anos para cá. Eu acho que esse ano chegou numa fase que consegue ser competitivo, né, Fé? Primeiramente, é um prazer aí poder participar do podcast dos meus amigos, ainda mais para falar do melhor esporte coletivo já feito pelo homem, né? Que é a NBA. E é isso mesmo. Realmente o Knicks surpreendeu. Ele tinha, nas casas de apostas da NBA que rola antes da temporada, ele tinha menos de 4% de chance de pegar as playoffs. E não só conseguiu chegar nos playoffs, mas conseguiu mando de quadra, chegou em quarto lugar. E isso deve-se muito à filosofia do time, principalmente por causa do Thibodeau, que é o técnico que assumiu os Knicks essa temporada, que foca muito em não descansar jogador e focar muito na defesa. Então, dê o seu melhor, jogue o tempo que você quiser e eu vou te manter em quadra enquanto você aguentar. E a evolução extraordinária, praticamente inexplicável, do Julius Randle, que era um jogador bem mediano na liga, sempre houve um potencial muito grande nele, imaginava que ele fosse ter essa evolução, porém ele já não é um jogador tão novo assim, e ele deu um salto inacreditável da temporada passada para essa. Outro destaque interessante foi também o Phoenix Suns, né? Segundo lugar na Conferência Oeste, e o Chris Paul, cara, que assim, ele foi chutado praticamente, né? De Houston. E chegou num Phoenix Suns que parece que tava faltando ele, basicamente, né? Eu acho que faltava um cara mais para liderar ali em questão de experiência. Mas como você disse, ele é um cara que já passou por muito time. No Clippers eu lembro bastante dele, que ele fez aquele time com o Blake Griffin. Ele parece que ele foi meio chutado dali. Aí ele foi para Houston, que parecia ser meio que a salvação ali pro que o Houston precisava. Aí também deu ruim, aí foi chutado para o OKC naquela troca com o Westbrook, que os caras basicamente deram quase um all-in ali. O Houston deu, né? Para tentar ganhar, trazendo o Westbrook para jogar com o Harden. E foi bom pro OKC naquela temporada. E agora ele foi para Phoenix, está sendo bom também. É um cara que tá, para mim, é até reconfortante assim, você ver como um cara que já está num estágio mais avançado da carreira, ele está conseguindo ainda ser relevante e num papel de ser aquele armador criativo mesmo,
conseguir comandar o jogo, né? Exatamente, né? Ele tá com já 36 anos e o efeito Chris Paul, que chama na liga, é inacreditável. Realmente, todo time que ele chega, ele traz uma melhora imediata. Eu acho que o papel que ele resolveu assumir nessas últimas temporadas, desde que ele foi trocado do Houston para o OKC, pelo Russell Westbrook, né? Ele foi para um OKC basicamente em reconstrução, só com um monte de jovens, e ele sendo a única figura ali veterana. Ele assumiu um papel basicamente bem parecido com o que o LeBron James é hoje na liga, que é um papel de um mentor assim para muita gente do time. Então, ele assumiu a bronca para ele e tá conseguindo fazer um espetáculo lá no Phoenix Suns, que, como o Milan disse, parece que o que faltava mesmo para o time engrenar. Já tinha peças muito importantes, como o Devin Booker, e a chegada do Jay Crowder, que veio do Miami Heat finalista ano passado, também tá ajudando demais. E o Chris Paul é o cérebro disso tudo, né? É o que faz o time funcionar. Na hora quando você vê esses caras que eles são superstar num certo período da sua carreira, eles conseguem passar esse processo mais de um veterano, um mentor, como você falou do LeBron, né? O LeBron era aquele cara que pegava a bola e ia fazer tudo sozinho ali. Não tudo sozinho, mas ele tinha a capacidade de fazer tudo sozinho. E agora ele é um cara muito mais de passar a bola, ele virou quase um armador de uns anos pra cá. E eu acho que também contribui muito porque isso é o que o time do Lakers precisa. Não tem tantas estrelas, tirando ele, o Anthony Davis e outros coadjuvantes ali que conseguem usufruir bastante dessas virtudes que o LeBron conseguiu trazer, mais como um cara experiente, né? É saber se conhecer, né? Saber que tá envelhecendo na liga e começar a assumir um outro papel, né? Conseguir se reinventar. E é exatamente o que o Chris Paul consegue fazer. É um cara que não consegue se reinventar, o Russell Westbrook, porque ele é um cara que adora fazer o estilo de jogo dele que todo mundo conhece, né? Essa temporada o Russell Westbrook quebrou o recorde de triplo-duplos, né? Chegou a 183 triplo-duplos, bateu o recorde do Oscar Robertson, que tinha 181, que era aquele recorde que todo mundo pensava que nunca seria batido. E o Russell Westbrook conseguiu bater isso em 11 temporadas, coisa que o Oscar Robertson precisou de 14 em 1.040 jogos para bater. Eu acho que é interessante analisar como o Westbrook surgiu na liga com aquele time do OKC, o triplete com o Harden e o Durant. Tinha muita expectativa do que aquele trio poderia fazer, e conforme os caras foram saindo, o Harden saiu, depois o Durant saiu, e ele parece que cada vez mais continuava a ser um cara mais individualista e pensando mais nos números. E por mais que tiveram a tentativa de fazer ele entrar num jogo mais coletivo, parece que não encaixava. Aí fica aquela questão, né? O problema é que o estilo do Westbrook não se encaixa numa equipe, ou é que ninguém conseguiu se adaptar o Westbrook dentro de um tipo mais coletivo de jogo? A questão do Westbrook divide muita opinião na liga, né? Ou ame ou odeie, não tem meio termo. Ou você adora e é apaixonado pelo estilo de jogo dele, ou você odeia com todas as forças. E assim, acho que a principal questão do Westbrook é que onde ele vai no time, o time tem que fazer concessão e jogar da forma que ele joga, porque ele se adaptar a um outro estilo, ele deixa de ser o Westbrook que ele foi há não sei quantas temporadas ele já tá na NBA, já é um jogador também mais veterano. Então assim, ele não consegue mudar o jeito dele de ser e de jogar, né? E é o que faz dele ser o Westbrook, é o cara que pega toda a bola e ele parece que quer enterrar na cara do marcador dele em toda a posse de bola. Ele joga sempre a mil, sempre com muita energia. E basicamente é isso, não tem muito o que falar. O cara, ele tá. É a quarta temporada nas últimas 5 que ele tem, em média, na média de todos os jogos da temporada regular, um triple-double. É inacreditável. Vai falar que o cara desses é ruim em questão de estatística. Antes de falar do play-in. Eu vou falar. Você quer falar agora? Não, só para falar que aqui no nosso roteiro aqui eu coloquei debater o play-in, que é uma merda. É basicamente isso. É basicamente isso. Pode continuar. Antes de debater o play-in, como tá no nosso roteiro aponta o Brooklyn Nets, que virou, digamos assim, o time do momento
quando eles montaram o elenco antes de começar a temporada, né? Kyrie Irving, esqueci, Kevin Durant. Fugiu o nome do rapaz. Kevin Durant, o DeAndre Jordan apareceu ali também, agora o time também já conta com o Blake Griffin, vários jogadores de nome. O Brooklyn Nets ficou em segundo na Conferência Leste, 48 vitórias, 24 derrotas. Mas a temporada foi uma bagunça, né? A temporada foi um negócio bizarro, assim, digna de roteiro de filme, quase. Né? Você tem o Kyrie Irving indo para um retiro no meio da temporada, falando que precisava se afastar e sumindo do mapa. O James Harden, que os caras fizeram mundos e fundos para arranjar um espaço ali para conseguir trazer o James Harden. O que dá para falar dessa temporada do Nets? E é time para brigar mesmo por título? Você acha que dá para chegar, Ferri? Ou vai morrer antes? Cara, já começa tudo errado, né? O Kyrie Irving, terraplanista, como você disse, ele sumiu por um tempo, ficou uma semana sem dar notícia do time, foi multado e tudo mais. Já foi bem polêmico, porque a troca para eles trazerem o James Harden, ele comprometeu o futuro dos próximos 9 anos do time. Então, assim, já era um time que todo mundo apostava que ia brigar por muita coisa, era um contender, né? Tava em busca do título, já tinha o Kevin Durant e o Kyrie Irving, que são os grandes nomes da geração, e resolveram dar um all-in e comprometer todo o futuro para trazer o James Harden, que é um terceiro dos grandes nomes dessa última geração de jogadores da NBA. Eles estão com um super time, né? E a questão principal é, como o basquete é um jogo de 5 contra 5, realmente o talento individual importa muito. Um jogador, ele faz muita diferença no jogo, diferente do futebol, por exemplo, que é 11 contra 11, é mais difícil de alguém se sobressair e conseguir dominar completamente o jogo, né? Então, é o que a gente vira e mexe acaba discutindo sobre basquete. Existem times, como a gente falou, o Phoenix Suns está com um entrosamento incrível, o Utah Jazz, que foi o primeiro colocado do Oeste também, tá todo mundo encaixado perfeitamente, parece que joga há muitos anos. E o Brooklyn Nets não é isso, mas o Brooklyn Nets é talento puro. É 3 caras que são os melhores no que fazem, conseguem pontuar de qualquer jeito, de costas, de 3, de enterrada, e é imparável, não tem como parar esses caras. Se faz uma marcação mais puxada em um, outro vai estar livre, se faz nesse outro, vai ter um terceiro livre, e realmente é um dos favoritos ao título, não tem muito o que discutir quanto a isso. Eu acho que esse time do Nets é a versão final da ideia dos super times, porque desde quando o Heat fez aquela versão lá com o LeBron, o Chris Bosh e o Daniel Wade, eu pensei, mano, não tem como ser mais roubado que isso. Aí aparecem os caras aqui agora e trazem, mano, 3 malucos que eram pra ser os líderes de cada time. Porque o Durant já era, entre aspas, o líder no Warriors, se bem que tinha o Curry ali, assim, eles meio que dividiam. Que já foi outro super time ali no Warriors também, né? Já era roubadaço, Sim. Mas ali tinha o Durant, que já era um super cara. Aí tinha o Kyrie Irving, que era super importante, né? Aquele Cavs que foi campeão, depois ele foi pro Boston, só fez merda. Mas ele ainda era um cara super talentoso. A gente sabia do potencial dele. E o Harden, 200 mil temporadas sozinho ali no Houston, né? O grande Houston. Pô, obrigado por dar 30 segundinhos pra falar do meu time aqui, que foi o último colocado na NBA. Se sobrar tempo, você foi. Segue aí. Não, de boa. Aí tinha esses caras que já lideravam times competitivos e já tinham um super potencial. Aí, a partir do momento que você junta esses 3 caras super roubadaços, é que nem você falou, dá para os caras fazerem ponto de qualquer jeito. Do fim da quadra, em cima de puta cabeça, pendurado, os caras fazem tudo. Enquanto um faz isso, o resto descansa. Não precisa ficar fazendo parte da jogada ali, só poder esperar e assistir o cara. E o curioso também desse caso maravilhoso do Brooklyn Nets é que essas 3 estrelas jogaram pouquíssimas vezes juntos na temporada regular. Sempre um machucava, e quando voltava de lesão o outro machucava. Então, no geral, sempre estavam com 2 estrelas o Brooklyn Nets. E mesmo assim já era um time muito roubado, assim, em comparação com os outros. Principalmente na Conferência Leste, que é uma conferência um pouco mais fraca, já se sobressaía demais. E
Putz, esqueci o que eu ia falar. Não, mas é exatamente isso, né? O time mesmo com esse potencial todo e não precisa de todos os caras ao mesmo tempo para conseguir ganhar, já mostra quão roubado eles são e conseguiram ficar em segundo com uma vitória atrás do Philadelphia, que foi o líder da conferência. Né? E a ideia, assim, é que o Brooklyn Nets tem problemas? Tem muitos problemas. A defesa deles é um problema gigantesco. Eles não Tem têm. defesa. Eles não têm marcador, assim, especialista, né? Um cara que é focado na defesa. Só que a mentalidade deles, né, que é outra curiosidade que ele. É a primeira temporada do técnico deles, né, que é o Steve Nash. E a filosofia é, bom, eu tenho os 3 maiores pontuadores dos últimos anos da NBA. Eu simplesmente vou pontuar mais do que o adversário. A defesa vai ceder, vai tomar ponto, vai tomar. A gente vai fazer mais. E fim de papo. E tá funcionando, tanto que eles ficaram em segundo no leste. Prática básica ali, né? Você ganha o jogo fazendo mais ponto que o adversário, né? Exato. Então, não tem como argumentar isso. Tá ganhando, tá bom. E agora passando pro próximo tópico ali, que são as premiações do ano, né? E a maior premiação é o MVP. E esse ano, provavelmente, quem deve ganhar vai ser o Embiid, do 76ers, ou o Jokic, que são caras que já vem tendo um destaque de uns anos para cá, só que com o Antetokounmpo surgindo e destruindo tudo, eles não tinham menor chance para ganhar o MVP. Mas esse ano, com um pouco o Bucks oscilando um pouco, e o Jokic jogando demais, o Embiid também sendo muito importante, eles conseguiram ter temporadas de nível MVP. Fica aquela questão, né? Esses tipos de pivôs que não são mais aqueles pivôs que a gente conhecia há 10, 15 anos atrás, que eram aqueles caras mais pesados, que só sabiam, sei lá, pegar a bola, girar, enterrar. Esses caras não existem mais na NBA de hoje. A NBA de hoje precisa de pivôs, conseguem se movimentar, conseguem fazer o passe, conseguem chutar de 3, conseguem criar muito mais do que simplesmente ser uma função ou duas durante o jogo. Então, queria saber meio que como você vê essa luta pelo MVP e como é o futuro dessa posição na liga, né? Teve uma mudança grande de uns anos para cá. Então, realmente acho que a posição 5, né, o center da NBA, que é o pivô clássico, assim, de ofício, foi a que mais se alterou ao longo da última década. Tanto que acho que o último pivô mesmo que venceu o MVP foi o Shaq, né, o Shaquille O'Neal. Isso tem mais de 20 anos já. Então, para perceber o quanto que era uma posição que estava realmente em constante mudança e não conseguia se firmar. Tanto que no começo da década passada, mesmo 2010, 2011, o grande pivô da liga ainda era o Dwight Howard, né? Que foi uma sensação, foi realmente espetacular. Só que ele é ainda aquele pivô clássico que pega a bola, empurra o adversário até embaixo da cesta e enterra na cara dele. Hoje em dia não é isso, né? Hoje em dia os times querem cada vez mais o garrafão, né? A área próxima à cesta vazia para os armadores poderem filtrar. Então, com isso, os pivôs têm que espaçar mais a quadra e ser mais versátil. Tem que ter um bom chute de 3, tem que saber se virar na meia distância, tem que ter um bom domínio da bola, porque se bater bola e o cara roubar a bola também não adianta nada. Então, e a definição disso é o Jokic e o Embiid hoje em dia. Eles são o ápice dessa posição, estão jogando muito bem. Entrou um terceiro candidato aí na discussão de MVP, que é o Curry, que no final da temporada engrenou e virou o cestinha da liga novamente, né? Acho que, se eu não me engano, é o segundo cestinha mais velho a ser o cestinha, né? Acho que só depois do Michael Jordan. Mas pra mim não tem discussão, o Jokic teve uma temporada espetacular. Ele, como o nome diz, né, Most Valuable Player, ele é o jogador mais valioso pro Denver Nuggets, não tem como, tudo passa pela mão dele. O cara é um pivô passador que te encontra de costas, de escanteio de qualquer canto, é realmente inacreditável. Eu até tava olhando os stats aqui antes de começar o programa, só pra ter uma noção de como mudou isso que você falou, né? O Jokic, ele acertou 92 bolas de 3 nessa temporada, 80 na anterior e 83 uma vez antes. E em 17 e 18 ele acertou 111. O Dwight Howard
A melhor temporada dele chutando de 3 foi essa, que ele acertou 5. É isso. É basicamente isso. O Dwight Howard não deve ter 90 bolas de 3 na carreira inteira dele, que tem uns 15 anos. Mano, total ele tem 14, velho. Que coisa. O cara tem 35 anos, velho. Não, esse tipo de pivô nem treina bola de 3 no treino. Ele não sai ali no perímetro pra chutar a bola. Não faz isso. Vou até ver o do Shaq. Mas vai falando aí. Nossa, o Shaq não conseguia acertar um lance livre, né? O Shaq, eu acho que ele tem uma bola convertida na carreira, se eu não me engano. Isso, ele... 3. Olha que incrível. Que maravilha. Você imagina a festa, né? Você imagina a festa que os caras fazem, né? Os bancos da galera do basquete já gosta pouco de sacanagem, né? De fazer festinha quando alguém manda uma dessa. Você imagina que os caras fizeram pouco, né? Mas o nosso próximo tema é o play-in, né? O play-in que o Brinjal colocou aqui no nosso gloriosíssimo roteiro, que é uma merda. Eu tenho uma certa tendência a concordar, embora eu assisti ontem, né, o jogo entre Lakers e Golden State. Eu acho que por serem dois times de qualidade, né, o Lakers provavelmente não era para estar ali se não fosse as lesões de meio de temporada. Foi um jogo bom, né? E Memphis e San Antonio que eu não assisti, mas parece que foi pegado, pelo menos que a diferença foi pouca. Mas assim, é um negócio que para mim não faz sentido nenhum, cara. É um caça-níquel isso daí. É jogo pra dar dinheiro de televisão. Não faz sentido. Exatamente. É aquele negócio que tipo, os caras querem aumentar o número de jogos, mas se diminui a qualidade dos jogos. Então você vai totalmente no oposto da ideia do que é o playoff, que é juntar os melhores ali e fazer os melhores jogos. Pra mim, a ideia de você poder tipo, botar um 10º colocado no playoff e não botar o 7º colocado porque você fez esses caras jogarem 2 jogos a mais é totalmente ridícula. É totalmente ridícula. Você pega, por exemplo, no playoff da Conferência Oeste, Indiana que terminou em 9º, venceu Charlotte, que é o número 10, por 144-117. É quase 30 pontos, bicho. Você acha que esse jogo precisava ter acontecido? Só explicando também do play-in, né? Justamente é como se fosse uma repescagem, faz um torneio entre o 6º e o 10º colocado em cada conferência. E só que é jogo único. Isso, entre o 7º e o 10º, perdão. Só que é jogo único. Então esse é o principal problema. A temporada da NBA já é enorme. Essa foi um pouco encurtada devido ao Covid e tudo mais, mas o padrão é ter 82 jogos. Então assim, qual que é o sentido de um time que se mostrou mais constante durante 82 jogos, conseguiu conquistar a vaga dele no 8º, 7º lugar, ter que disputar um jogo único contra um time que foi pior em 82 jogos? A única explicação possível para isso é realmente business, né? Televisão, tentar fazer um jogo emocionante que venda, que dê audiência. Só que na prática, de todos esses jogos que teve do play-in até agora, o único que foi realmente pegado, importante, gostoso de assistir foi o Lakers e o Golden State por causa da qualidade das equipes. O Memphis e o San Antonio Spurs foi um jogo disputado, só que foi horrível de ver, cara. Foi muito feio. Muito feio. Um jogo... Os narradores falavam que parecia jogo dos anos 80, cara. Porque foi ridículo, assim. Não tinha ninguém se sobressaindo. As defesas estavam muito apertadas, era falta toda hora. Então, se a ideia da NBA era dar um espetáculo, fazer um jogo mata-mata que trouxesse audiência, eu duvido muito que isso funcione de maneira constante nos próximos anos. O Golden State e o Lakers foi algo muito pontual que aconteceu, que nem o Milani disse, por causa da série de lesões do Lakers, por causa do próprio Golden State que sofreu a perda do Klay Thompson no começo da temporada. E isso não é algo comum, não vai acontecer sempre, não. Tem que acabar com esse negócio. Assim, eles estão apoiando o negócio no negócio da emoção, né? Porque é um jogo que vale muito, mas assim, tem que lembrar que o basquete por si só já é um esporte emocionante. Então, teoricamente, qualquer jogo você pode ter essa definição no estouro do cronômetro. A emoção que isso vai trazer é puramente do esporte mesmo. É uma emoção que poderia ser trazida em qualquer outro jogo, e não necessariamente por causa da situação valendo uma vaga no playoff, né? Agora, você imagina se acontece alguma coisa e você tem, por exemplo, o LeBron James machucando nesse jogo.
A ideia acaba aí, né? Pro ano que vem já acaba, por exemplo. Ou até mesmo Não. se eles perdessem pro Golden State e pegassem Memphis e perdessem também. Cara, seria bizarro, velho. Pode Não, acontecer, não Um time pode? que foi em sétimo. Imagina o quanto não perde dinheiro a NBA por ter LeBron James fora dos playoffs, cara. Quanto de audiência não perde. Então, realmente, isso é tudo coisa que tem que ser vista. A ideia do play-in até que foi interessante, porque ela veio na temporada passada, aquela temporada que foi feita na bolha e tudo mais. Então, foi a temporada que mais pegou por causa da pandemia. Os times não conseguiram ter uma sequência de jogos. Então, eles tiveram essa ideia do play-in justamente para dar uma compensada. Uns times jogaram mais do que outros times tiveram muito caso de Covid. Só que essa temporada, né, lá nos Estados Unidos, basicamente na metade da temporada, quase todos os times já estavam vacinados e estavam conseguindo manter os jogos sem nenhum problema de Covid. Não faz sentido ter feito essa compensação, sabe? É realmente por causa do espetáculo e infelizmente não é espetáculo que a gente tá vendo, né? Então, o jogo de amanhã, por exemplo, é Wizards e Pacers, sabe? Que é o jogo de hoje, na verdade. Quando a gente tá gravando, é o jogo de agora. Quem que quer assistir Wizards e Pacers, sabe? É Difícil. só pra ver o Westbrook fazer um triplo-duplo. Só isso. Mas seguindo, agora vamos falar um pouco dos playoffs, né? Como vai ficar os matchups depois de ter passado esse primeiro round dos play-ins, né? Como que ficam agora os confrontos? Como a gente já tinha falado, Memphis ganhou de San Antonio no play-in e agora ele vai pegar o Golden State Warriors. Aí quem passar disso pega o Utah Jazz. E do Isso. outro lado, o Indiana passou do Charlotte e vai pegar o Washington, que perdeu de Boston. Boston pega Brooklyn e quem vencer de Indiana e Washington pega a Philadelphia, que é o primeiro seed. Mas voltando aqui, o Phoenix Suns contra contra o Los Angeles Lakers. O que a gente pode esperar disso daí, Fé? Cara, eu acho que vai ser um dos duelos mais equilibrados que vai ter nos playoffs. Principalmente porque, assim, geralmente é segundo contra sétimo. O segundo é um time muito melhor, né? O time que se classificou em segundo geralmente tem uma vantagem. Geralmente quem se classifica em sétimo são times um pouco mais fracos, que dá para os times que têm mando de quadra conseguir vencer de maneira até que tranquila. Só que o problema é que aconteceu esse sétimo lugar de maneira meio esquisita, né? O Lakers classificou tão abaixo na tabela, né? O Lakers que é o atual campeão, né? O time de LeBron James e Anthony Davis. Justamente por conta que sofreu com muitas lesões, né? O Anthony Davis machucou, o LeBron James machucou, e aí realmente sem os dois não existe time, né? Não tem quem jogue lá. E só que eles classificaram, né? Venceram o Golden State no play-in e vão pegar o Phoenix Suns. E o que esperar realmente vai ser um duelo legal, principalmente porque tem dois amigos que vão participar, que é o Chris Paul, que a gente já comentou, e o LeBron James, que são muito próximos, né? Amigos íntimos, assim. E eu acredito, né, que vai ser um jogo muito disputado, mas, assim, no meu feeling, o Lakers ainda é favorito. Porque tem que pensar que o Phoenix Suns é um time que não vai há muito tempo para os playoffs. Por mais que tenha o Chris Paul, um cara muito experiente, que já fez bastante série dos playoffs, a maioria do elenco, né, o Devin Booker, por exemplo, que é o principal nome, assim, pontuador do Phoenix Suns, vai ser a primeira série de playoffs dele, então tem tudo para não ser tão boa, né? Assim, como é a primeira, não tem tanta experiência, ele pode chegar um pouco nervoso e tudo mais, enfrentando um time, né, que é o atual campeão, que tem LeBron James e Anthony Davis, que sabe controlar o jogo como quer, né? É só ver o jogo contra o Golden State no play-in, que o Lakers esteve para trás quase o jogo inteiro e eles conseguiram segurar as rédeas e sair com a vitória. É isso aí. Ah, eu tinha esquecido de falar do outro round do play-in ali, né? Que é o Memphis e o Golden State. O que dá pra esperar dessa porcaria? Cara, não vai dar pro Memphis, né? Assim, não tem como, não tem nem o que falar, assim. É um time bom, que é um time com evolução. Tem o Yamoran que, nossa, é muito maneiro ver ele jogar. Foi o novato do ano no passado. Só que, assim, o Memphis sofreu para vencer o San Antonio Spurs, que é um time, assim, que tá medíocre atualmente, né? O Golden State quase venceu o Lakers, que é o atual campeão.
Então, acho que não tem muita comparação aí. Acredito que o Golden State vai ter um duelo fácil até pela frente. Beleza, depois... Não, fala aí, moleque. Eu ia falar agora do próximo confronto seria Clippers e Dallas, né? E Dallas Mavericks. O Clippers tem uma equipe um pouco melhor, né? Tem Kawhi, Paul George, chegou o Ibaka também essa temporada, e o Mavericks tem o cara, talvez, acho que o gringo em ascensão, né? Na NBA, né? Que é o Luka Doncic, que chegou fazendo milagres e chegou impressionando todo mundo. Dá para esperar alguma coisa assim emocionante, assim, uma série pegada, ou o Clippers tem muito mais vantagem sobre isso? Cara, eu acho que vai ser muito pegado, principalmente por causa do histórico. O Clippers e o Mavs se enfrentaram nos playoffs passados e foi, uma das séries que mais teve briga e confusão, principalmente por causa eu nunca lembro se é o Markieff Morris ou o irmão dele que joga no Clippers, porque um joga no Clippers e o outro joga no Lakers. Mas ele, que é famoso por ser bem encrenqueiro assim na NBA, ele marcou o Luka Doncic, né? O garoto sensação, né? O Magic. E, e deu muita briga, né? Ele realmente foi bem violento na marcação. E foi um jogo bem pegado. Teve aquele game winner fantástico do Doncic. E o que eu espero é que, assim, vai ser uma série muito pegada. O Clippers realmente é o favorito, porque por dois motivos principais. O elenco realmente é o melhor. Tem o Kawhi, tem o Paul George, tem o Ibaka que chegou essa temporada. É um time mais bem montado, é um time que defende muito bem. Só que também é um time que está jogando com muita pressão, né? Eles fizeram também todo o comprometimento do futuro com a ideia de conseguir vencer nos próximos anos. E foi bem frustrante ano passado, né? Eles não conseguiram chegar nem na final de conferência. Então eles estão jogando com muita pressão. Em contrapartida, a gente tem o Mavs, né, com o Luka Doncic voando. E em comparação ao ano passado, vamos ter o retorno do Kristaps Porzingis, que não jogou na série contra o Clippers. Esse ano vai jogar e o time com ele, né, os pick and roll que o Doncic e o Porzingis faz são sensacionais. Então vai ser um jogo bom, vai ser bem disputado, mas o Clippers é o favorito, tem que ganhar. Se não ganhar, vai ser um vexame inacreditável a ponto de desfazer o time. Exato. E tocada monumental do Clippers vindo aí, parte 429. O último confronto aqui dos playoffs do Oeste é Denver e Portland. Denver tem o Jokic, que vocês falaram, né, que é o candidato principal, um dos principais candidatos a MVP. Um time de melhor campanha, né, na NBA. O número 1 na conferência e na liga mesmo. E enfrenta o Portland, que tropeçou bastante, né? O Blazers tropeçou bastante nessa temporada, mas é um time que vem aí com uma série de campanhas interessantes, né, nos últimos anos. E é um reencontro né, nos playoffs. Eles fizeram a semifinal de conferência em 18-19, série que o Portland levou em 7 jogos, né, 4-3 para o Portland. Portland foi varrido na final de conferência por Golden State, que foi perder o título naquele ano para o Toronto Raptors. É uma série também que já tem uma certa rivalidade, né, também pela proximidade geográfica, são os times, se não me engano, da mesma divisão. Dá para esperar um confronto pegado ou Denver é muito mais favorito? Também dá para esperar um confronto muito pegado. O Denver seria favorito se não tivesse acontecido a lesão do Jamal Murray, que é o armador principal do time, é o que facilita muito a vida pro Jokic. Então, assim, o Jokic vai ter se passar pelos Blazers e tudo, vai ter uma série de playoffs muito sobrecarregada, tudo vai ter que ser criado por ele. E, assim, a gente viu pela temporada dele que ele dá conta, ele é fenomenal em pontuar, em dar passe, em pegar rebote. Só que do outro lado também tem o Damian Lillard, né, que é um dos jogadores que mais aparecem naquele clutch time, né, que é aquela hora decisiva mesmo. Acho que é o jogador atual que mais tem game winner. Então, assim, tudo para ser também um confronto bem disputado, que nem é o Lakers e o Phoenix.
E o curioso, eu acho, dessas duas equipes é que ambas gostam de jogar com pivô e pivô mesmo, né? Tanto o Jokic quanto o Nurkic, que é o do Blazers. Os dois gostam de jogar com ele em quadra, né? Então é difícil quando esses elencos pegam um time como o Golden State, que tem o pivô como o Draymond Green, que é muito mais ágil, né? Por ser menor e tudo mais. Só como os dois vão jogar com esses pivôs, eu acho que o segredo da série ser disputada ou não é o Nurkic conseguir ficar em quadra pra marcar o Jokic, porque se ele sair por falta, acabou. Aí não vai ter quem segura ele, o pivô reserva do Blazers é o Enes Kanter, que na defesa ele é péssimo, e o Nurkic vai ter muito trabalho pela frente pra conseguir segurar o provável MVP da temporada. Beleza, agora passando para a Conferência Leste, né? A última rodada do play-in é o Indiana e o Washington, como você disse, é um jogo que ninguém quer ver, mas que passar ali vai pegar o 76ers, né? Eu acho que é muito improvável que o 76ers perca para qualquer um desses dois times, né? Não, isso aí não tem nem o que falar, cara. Pode ir pro próximo, cara. Não tem. Falou, Assim, Boston e Brooklyn, vamos lá. não, realmente, cara, assim, eu acho. Só fazendo um último comentário. Me surpreendeu a temporada do Wizards e tudo. Não esperava que eles fossem chegar no play-in. E acredito que eles vão passar do Pacers. Só que não tem como comparar, né? O Philadelphia foi o time mais constante da Conferência Leste. Não é à toa que tá em primeiro. E, assim, realmente acho que não vai ter nenhuma chance pro Wizards, não. É isso aí. Aí passando ali pelo Brooklyn e Boston. Boston que era um time que vinha bem nos últimos anos, só que esse ano deu uma certa caída, né? E o Brooklyn é o time, como a gente já falou, o time das superestrelas, e se juntar os três ali, vai ter estrago. Realmente o Celtics acho que foi uma temporada bem frustrante para eles, né? Eles que estavam, cada ano que passava, eles chegavam mais próximos de chegar à final de conferência, de chegar numa final de NBA e talvez conquistar o tão sonhado título. E essa foi uma temporada de regressão inacreditável, sendo que basicamente eles não mudaram ninguém de relevante no time, né? Então, não dá para entender esse caso do Celtics. Eles estão indo para os playoffs sem o Jaylen Brown, que é, sem dúvida, o segundo jogador mais importante para eles depois do Jason Tatum. E, sinceramente, não vejo também como eles passariam do Brooklyn, não, pelo que estão jogando. O Jason Tatum é um dos melhores jogadores da liga atualmente, pode ter um jogo de 50 pontos e conseguir ganhar uma partida do Brooklyn. Só que numa série de playoffs, melhor de 7 vai ser bem difícil. O confronto seguinte é entre Knicks e Atlanta Hawks, né? O Hawks trouxe bastante jogador veterano, né? Danilo Gallinari, por exemplo. O Trae Young é o principal jogador do time. É um cara que tá aí, acho que é a terceira, quarta temporada já do Trae Young, ou segunda, não, terceira, acho. É um bom pontuador. E do outro lado o Knicks, que a gente citou, né, fazendo uma ótima temporada, até um pouquinho acima das expectativas do que estava se esperando, né? Dá para dizer que é um confronto acessível, acho que para os dois lados, né, Ferri? Cara, com certeza. Eu acho que. Sei que acabei falando que muitos são bem disputados, mas se tem um que vai ser. Que eu não consigo falar um favorito é esse. Porque, primeiro, considerar que eu ia estar falando que Knicks e Hawks estão disputando nos playoffs, né? Isso, no começo da temporada, não conseguiria imaginar que os dois estariam disputando, sendo que o Knicks está em quarto e o Hawks em quinto, né? Então já são times que teve campanhas muito próximas, né? Então já dá para imaginar que vai ser disputado por causa disso. Outro ponto importante, lá nos Estados Unidos já tá podendo ter jogos com torcida, né? Um pouco mais limitado, mas pode ter. Então, o Knicks, por ter mando de quadra, né? E por ser famoso, por ter uma torcida muito apaixonada, talvez tenha um favoritismo por causa disso, né? A torcida pode fazer diferença. E realmente vai ser um duelo importante para os dois times. A maioria de todos os jogadores, realmente, dos dois times, quase nunca disputaram uma série de playoffs, então vai ser a primeira de todos.
E todo mundo cobra muito do Trae Young, espera o que ele vai fazer, né, numa série de playoffs onde as defesas são mais caricatas, né? Eles podem basicamente falar: bom, o Trae Young tá acertando de 3, então coloca 2 em cima dele no meio da quadra para ele não arremessar. E que é o que fazem com o Curry, é o que fazem com o Damian Lillard, os jogadores que são especialistas na bola de 3. E a gente não sabe como que ele vai se comportar quanto a isso. Então dá para esperar que esses jogadores mais secundários eles apareçam e façam a diferença, né? Então depende muito de uma boa atuação do restante do elenco. Mas o foco mesmo da partida vai estar entre o Julius Randle, né, do New York Knicks, que a gente falou que teve uma temporada incrível, é o que está carregando o time, e o Trae Young, que é o cérebro do Atlanta Hawks. Jogos com torcida em New York, deixa eu só dar uma interrompida, significa que poderemos ter Spike Lee nas laterais para delírio de Vinícius Bringel? Olha que alguém joga uma bola nele, sei lá, cai em cima dele, sei lá. Cara, vai UTI pro hospital, sei lá. Vai estar na primeira fila. E eu acho que o mais louco disso tudo é pensar que ou o Knicks ou o Atlanta Hawks, porque um dos dois vai ter que ganhar a série, eles vão estar na semifinal do leste. Isso pra mim é inacreditável. É inacreditável, de verdade. Assim, nunca imaginei que nessa temporada os dois times, um deles estaria na semifinal da temporada. Cara. E já que um deles vai estar, um dos que não vai estar é ou o Milwaukee Bucks ou o Miami Heat. O Bucks que tem o Giannis Antetokounmpo, né, que é o grego aí, foi MVP, é um time que teve muitos altos e baixos, e o Heat do outro lado é o atual vice-campeão, né? É um confronto bem pesadinho, né, para um primeiro round de playoff. Vai ser uma série também, acredito que muito disputada e que tá vindo com uma carga da última temporada, que nem Clippers e Mavericks, por exemplo, porque o Heat eliminou o Bucks nos playoffs passados por 4-1. Bucks que classificou em primeiro no leste, né? Era o favorito para ser campeão, era talvez o favorito até a final de conferência a ser campeão, que eu digo no conferão, a ser campeão na Conferência Leste, né? E chegar na final contra os Lakers, que também foi o que aconteceu, e ter uma partida disputada. Mas não aconteceu, perderam de 4-1 de lavada do Heat. O Heat se mostrou muito superior e foi até uma das motivações para essa off-season o Bucks ter alterado tanto o elenco, né? Eles praticamente estão também comprometidos com o futuro. Eles tiveram que dar muita coisa para conseguir o Jrue Holiday, que é uma peça importante agora no sistema do Brooklyn Nets. Do Brooklyn Nets, cara, tô maluco. Do Milwaukee Bucks. E eu acho que um ponto muito interessante sobre isso é que o Heat, ele tem a melhor defesa de transição da NBA dos últimos 3 anos. E o Bucks é o segundo time mais veloz da NBA. Então, eu acho que quem conseguir vencer essa batalha de defesa contra ataque vai se sobressair na série. Se o Heat conseguir parar o ataque de transição do Bucks, provavelmente eles vão conseguir passar. Se o Bucks conseguir dar um jeito de contornar, né, principalmente porque o que venceu 2 vezes MVP, o Giannis Antetokounmpo, ele é um jogador que joga muito em transição, né, ou de costas para cesta. Então ele depende muito que esse sistema funcione do Bucks e consiga superar a defesa praticamente impecável do Miami Heat. Então eu acho que é isso aí, né? A gente deu uma passada ali nos principais destaques da temporada, no playoff, o que dá pra gente esperar. E é isso aí. Acho que agora é só esperar o playoff acabar, continuar e ver quem vai ser o campeão dessa temporada, né? Acho que é isso aí. Mas beleza, então. Valeu, Ferri. Até a próxima aí. Depois, qualquer coisa, nós chamamos você de novo. Valeu, galera. Queria agradecer bastante Ferri. aí. Tamo junto, galera. Até mais. Valeu. Bom, galera, agora a gente vai mudar um pouquinho de esporte e o nosso esporte assunto do momento é o hockey, né? Vamos falar da fase final aí da NHL, que também está entrando nos playoffs, e para isso o nosso convidado é o Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Opa, gente, muito boa noite aí, obrigado por me receber aí. Tá falando igual padre, velho, fala igual gente, filho da puta. Maluco.
Sou Mas formalzão, cara. Me conhece. Mas vamos ir. Para falar da NHL aqui agora, a gente vai dar, como a gente fez na NBA, a gente vai dar uma passada nos destaques da temporada regular, né? Alguns dos tópicos que mais chamou a atenção, assim, das histórias mais inusitadas, e também dar uma passada no playoff, que diferente da NBA, ele já iniciou no domingo, né? Teve primeiro jogo do Boston e o Washington iniciou no domingo, e as séries vêm rolando desde então. A última série que faltava iniciar era Toronto e Montreal, que começou agora há pouco. E a gente está acompanhando, né? Para minha infelicidade. Mas segue aí. E um dos destaques dessa temporada aqui, para mim, é talvez a maior história dos últimos anos, é o Connor McDavid. Que o Connor McDavid é o center do Edmonton Oilers e é basicamente o principal jogador da liga. O cara com 24 anos é um dos maiores talentos das últimas gerações. O cara que simplesmente destruiu os recordes nessa temporada. Ele teve 33 gols, 72 assistências nessa temporada. E para quem não conhece muito bem como funciona a pontuação no hockey, quando você fala pontos, é a soma dos gols e assistências. E assistência não necessariamente é aquele passe que o cara faz o gol, ele também pode ser o passe prévio. Então, às vezes tem 2 assistentes para o cara que faz o gol. Então é quando o cara consegue fazer parte da criação da jogada. E o McDavid esse ano, ele basicamente dominou a liga, e não só em questão de números, mas em representatividade também, porque o Oilers, ele é um time que, como a gente sabe, quem acompanha o hockey há mais tempo, sabe que é um time que vem tendo problemas na sua reformulação há anos, e de uns 5 anos para cá o time vem melhorando bastante, com o Draisaitl e com o McDavid liderando essa equipe, né, Rodrigo? Eu acho que depois de alguns anos aí sofrendo, né, o time do Oilers finalmente saiu daquela lombada que estava passando, né? Teve aí entre 2010 e 2012 3 primeiras escolhas no draft. Nenhuma hoje, inclusive, acho que é uma das grandes estrelas do time, né? Mas finalmente aí desde o draft de 2015 acertou com o McDavid, né? Tendo também essa primeira escolha nesse draft. E desde então o time simplesmente mudou. Como você mesmo falou, ele é um dos grandes talentos das últimas gerações. Por muitos já é considerado um dos grandes, aí com potencial para ser um dos grandes da história. Os números mostram isso. É um jogador de extrema habilidade, velocidade. Ele é realmente muito diferenciado assim, do resto da liga por uma grande margem. É realmente impressionante essa diferença de habilidade e velocidade que ele tem do resto da liga. De nenhum jogador hoje consegue os números que ele consegue e ser tão importante para o time como ele, né? Acho que o Oilers ainda é um time que, por mais que tenha sido revigorado pela presença dele e do Leon Draisaitl, né, que são uma outra escolha de draft muito boa deles nos últimos anos, mas é um time que depende ainda grande de certa forma deles dois, né? Uma combinação dos dois, né? Os dois sendo center, né? O primeiro e segunda linha, mas é um time que ainda depende muito deles e que você ainda percebe certa fragilidade, mas que eles dois sozinhos basicamente conseguem compensar isso de uma forma realmente extraordinária. Isso, e dá para enumerar várias coisas que vários números do McDavid ao longo dessa temporada, né? Mas tem vários que chamam a atenção, que são a similaridade desses números comparados com os grandes da história, que a maioria no debate de quem são os maiores da história sempre está o Gretzky e o Lemieux, que são os dois caras que lideraram gerações e que têm números ridículos, coisas que não parecem humanas se você vai analisar, como se você vê as temporadas com maiores números de pontuações ao final de uma temporada, as 13 maiores da história são Lemieux ou Gretzky. Que, pra você ter noção, os caras são escrotíssimos. E o Gretzky é o único cara que tem uma temporada com mais de 200 pontos. Ele tem 4 vezes temporadas com mais de 200 pontos. Então, é inimaginável você pensar alguém que vai chegar nesse nível do Gretzky. Mas eu acho que o McDavid como você disse, ele é um cara super habilidoso. Qualquer pessoa, mesmo se você não entende nada de hockey, vai dar uma olhada nesse cara. O que ele faz é simplesmente absurdo. Parece que ele tá jogando sozinho. Ele vai
é mal comparando o que o Ronaldinho Gaúcho fazia, em questão de sair limpando, e meio que uma certa magia ali, assim. O cara é ridículo e ele consegue fazer de tudo. Ele é simplesmente um monstro e ele ainda é super novo. Então, o ceiling dele ali, né, o teto para ele crescer, ainda é muito grande. Só para a gente enumerar algumas coisas aqui, o McDavid fez 105 dos 183 pontos da equipe dele, que é o Edmonton Oilers, nessa temporada, que representa 57,83% dos pontos da equipe foram feitos só por ele. E o maior número até então era do Lemieux em 88 e 89, que ele tinha feito 57,38% dos pontos do Penguins naquela temporada. E atualmente, se você pensar... Oi? Só corrigindo aí, Vini, ele tem 105 pontos Isso. dos 183 gols da equipe na temporada, ou seja, ele participou diretamente, Isso. né, ou com assistências ou gols, em 105 dos 183 gols. Isso aí. O recorde ainda é esse, né? São 57,83% de participação, que é um recorde que anteriormente era do Lemieux, né, por uma margem muito pouca, né, 0,03%, mas que era um recorde desde da temporada 88-89 de um dos jogadores que, como você mesmo disse, tá no debate sempre, no hockey são sempre esses dois, os dois maiores jogadores da história, né, o Gretzky e o Lemieux. E mesmo assim, agora esse recorde é do McDavid nessa temporada. É um número realmente absurdo, assim, é muita coisa. Acho que só para colocar em perspectiva, para o pessoal aí que não conhece tanto de hockey, o debate sempre é entre Lemieux e Gretzky, né? A carreira do Lemieux sempre pouco conturbada aí com lesões, mas o Gretzky, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 2.800 pontos na carreira, né? Se ele nunca tivesse marcado um gol na carreira, se ele só tivesse assistências, ele ainda seria o número 1 em pontos na história do jogo com mais de 2.000. Essa talvez seja a estatística mais absurda da história do esporte. Eu também Tranquilamente falando. É algo absurdo. Os números dele... Só existe o argumento de que o Lemieux talvez seja tão bom quanto ele, por causa que se não houvessem as lesões na carreira do Lemieux, ele teve problemas com câncer, teve vários outros problemas na coluna, que ele teria chego perto dos números do Gretzky, mas mesmo assim é algo absurdo, como você mesmo disse. Das estatísticas do esporte, esse é um número completamente fora de comparação assim, com algum outro. Eu até tinha marcado aqui duas temporadas do Lemieux, 95 e 96, ele fez 70 jogos, 69 pontos e 92 assistências. Ele teve média de 2,3 pontos por jogo. Mano, não teria como explicar um negócio desse. Em 88 e 89, ele fez 199 pontos. Ele teve 114 assistências desses 199 pontos. Então, um negócio super escroto o nível desses caras. E pro McDavid ser minimamente comparado com eles, é um puta elogio, né? Essa temporada, a gente sempre soube da capacidade dele, né? Desde o draft, ele já era considerado talento de geração. Só que acho que principalmente nas últimas 2 temporadas, e principalmente nessa, com o schedule aí, né, um número de jogos um pouco reduzido por causa do Covid, ele simplesmente pegou o time e pôs nas costas e falou: a gente vai até onde eu for. E por enquanto está sendo, né? Vamos ver até onde ele consegue carregar o time nas costas. Ele e o Leon Draisaitl, né? Mas com certeza nessa temporada, mais do que nas outras, essa diferença entre ele e o Draisaitl ficou mais evidente, né? Os dois são excelentes jogadores, gostaria de tê-los qualquer um no meu time, mas o McDavid é outro nível de jogador, né? Ela é escroto. Mas é bacana, para quem quiser conhecer um pouco mais, vai de verdade atrás do Connor McDavid. O cara é simplesmente roubadaça. Mas seguindo aqui outra história interessante nessa temporada, um cara que teve bastante destaque foi o André Fleury. O Marc-André Fleury, que é o goleiro do Vegas Golden Knights, que é um time que ele surgiu 4 anos atrás, acho que essa é a 4ª temporada dele, né? Desde a criação da equipe. E ele é um cara que já é super veterano, tem 36 anos, mas essa temporada ele jogou muito e passando por dificuldades nos últimos anos, que ele teve altos e baixos. É um cara que fez a carreira dele, boa parte da carreira dele no Penguins,
foi multicampeão com aquela equipe, com Crosby, com Malkin. Ele fez parte daquela equipe e conforme o Matt Murray foi surgindo ali, que naquela época todo mundo pensava, cara, beleza, o cara vai ser titular ali, roubou a vaga do maluco. Mas na verdade, né, quem sabe, quem tá olhando agora descobriu o que aconteceu, né? Mas ele foi meio que chutado daquele time. E o Vegas pegou ele e ele foi muito bem na primeira temporada, que eles foram pra final. Ele teve depois uma queda no ano passado, tanto que o Leonard teve uma crescente. E esse ano ele voltou com tudo, teve 26 vitórias. É um cara que ele foi em terceiro em porcentagem de save nesse ano. Então, para um cara de 36 anos, que já passou por provavelmente o seu ápice, ele tá fazendo uma temporada incrível, né, Rodrigo? Ah, sim, isso é algo que acho que ninguém esperava, principalmente depois do ano passado, né? Em que o time dele, né, o Vegas Golden Knights, fez uma troca, né, para fazer aquisição de outro goleiro de alto nível, né, no caso o Robin Lehner. Mas mesmo assim, um goleiro que acho que já estava, a pessoal já contava ele meio fora, obviamente, uma carreira espetacular no Pittsburgh Penguins e mesmo no começo dos anos em Vegas. Mas o pessoal já estava meio desacreditado. Um goleiro com cap hit também alto, né? Que o pessoal reclama bastante do contrato dele. Mas que esse ano mostrou que realmente ele vale o valor que ele está pagando e que não só isso, ele é a cara daquela franquia. Desde o primeiro dia que ele entrou, ele foi a estrela do time, era um jogador já com nome renomado que entrou no time e continua sendo. A gente viu já, Vegas já jogou 2 jogos nos playoffs até o momento, e ele foi destaque nos 2, trabalhou muito bem, realmente, nos 2, com números muito bons, e mostrou que mesmo com 36 anos está tendo a carreira, o melhor ano da carreira dele, se não o segundo. Em questão de números é o primeiro, mas aí vamos ver até onde ele leva esse time do Golden Knights, né? Acho que um dado aí que a gente comentou, Vini, também, que a gente separou aqui para o pessoal, é que ele, desde o ano de 2000, ele foi o único, ele foi, acho que o único first round pick desde o ano 2001. Então ele foi o primeiro draftado para um goleiro na NHL, para o pessoal que não está acostumado, é realmente muito difícil um goleiro já ser draftado no primeiro round, quanto mais ser a primeira pick. Então isso desde 2000 só aconteceu 2 vezes, no ano 2000 propriamente dito e depois 2003, e acho que dele até 2012, acho que só ele e o Carey Price também foram draftados no primeiro round, né? Então, para colocar em perspectiva, que realmente, mesmo desde o draft dele, ele já com 18 anos já era alguém muito bem cotado, e 18 anos depois, ele com 36 anos, ele ainda entrega resultados realmente que ninguém esperava para um goleiro dessa idade. Uma dúvida que eu tinha até comentado com o Brinjel antes, quando a gente estava conversando sobre a pauta, era da longevidade, né? O goleiro nos esportes ele tende a ter uma longevidade maior, principalmente no esporte de contato, já que ele não entra tanto em contato com outros jogadores. Mas aos 36 anos, realmente não era esperado esse tipo de performance de um jogador desse nível, né? Sim, sim. Com um goleiro com 36 anos, você já imagina que ele estando na parte decadente da carreira, né? Não que seja uma coisa ruim, mas devido à idade, se ele está saindo da posição de starter, né? O time geralmente tem 2 goleiros sempre disponíveis durante um jogo. O starter, que é o seu inicial, e o seu backup. Geralmente você percebe que o goleiro, a partir dos 35, ele já começa a trocar essa posição, né? Ele vira geralmente um goleiro backup um pouco mais experiente, alguém que você pode contar. Mas o Fleury entregando esses números com essa consistência que ele teve ao longo da temporada, porque ele não teve muitos jogos ruins também. Isso é uma coisa que geralmente ele tem esses números bons, quer dizer que ele teve jogos excelentes e muitos jogos ruins. Não, ele entregou tudo com consistência. Foram jogos realmente muito bons que ele jogou. E para um goleiro de 36 anos, mesmo com uma longevidade mais longa desse tipo de posição no hockey, ainda é uma coisa que surpreendeu. Acho que nem o próprio Vegas Golden Knights esperava, mas realmente isso criou para Vegas um problema, mas um problema que todo time queria ter, né? Sim. Tem 2 goleiros basicamente com capacidade de serem starters em qualquer time da NHL, mas que você pode ter essa rotação, tanto que o Fleury jogou 36 jogos na temporada e o Leonard jogou 20.
Então, é uma rotação saudável, que isso também é alguma coisa que eu conversei com o Vinícius aí durante a semana. E essa foi a temporada que ele jogou o menos percentual de jogos, né? Ele jogou em torno de 61% dos jogos. Geralmente ele tinha margens de 65 a 70, e acho que isso fez uma diferença por questão da idade. Ele jogou, com relação às temporadas anteriores, menos jogos. Isso também pode ser algo que influenciou aí nos resultados dele durante essa temporada. É isso aí. E agora um outro assunto que também foi muito polêmico aí nessas últimas semanas e que dá pra gente usar como gancho para vários temas que levam ao certo preconceito que tem com a NHL. E foi o caso do Tom Wilson. Pra quem não sabe, o Tom Wilson é um jogador do Bom, Washington Capitals. Então, cara, ele é meio que um bully eu ali, louco. um valentão. Ele é um cara completamente retardado. Se você procurar qualquer meme, Tom Wilson, na internet, você vai falar, meu Deus do céu, esse cara não é humano. Mas, resumindo, ele teve um jogo do Capitals com o Rangers e ele foi super. Cara, não dá nem pra falar que é agressivo. Ele foi. Cara, tinha que ser preso depois daquele lance ali. Que ele teve uma falta e eles. Teve um puta de uma treta ridícula ali que ele saiu espancando todo mundo, puxou o cabelo de um jogador do Rangers. Enfim, foi um caos insano. E ele é um cara que é conhecido pelas jogadas sujas, né? E, e é complicado como a liga tenta meio que passar um pano pra isso. Porque a punição pra ele, se não me engano, foi US$ 5.000. Não foi isso, Rodrigo? Foi um lance um pouco. Acho que. E você esperava que, se você visse o lance e não falasse quem participou, você tem duas opções, né? Você tem Brad É. Marchand e o Tom Wilson, basicamente. Então, realmente foi um lance que ninguém esperava e a liga realmente passou um pano. Essa é a minha opinião. Obviamente, existe um debate grande com relação a isso. O máximo de multa que você pode dar para um jogador é de US$ 5.000, a não ser que você puna ele com suspensão. Nesse caso, todo mundo estava esperando uma suspensão e ela acabou não vindo. Veio uma multa de US$ 5.000, que para um cara que ganha US$ 5 milhões no ano, realmente não é nada, né? Então foi algo que ninguém esperava, todo mundo estava esperando uma punição um pouco mais severa. Esse tipo de conflito ali que houve ao redor da rede do Rangers é um conflito razoavelmente comum no hockey, né? Sempre o goleiro ele é a proteção mais, ele é a posição mais protegida, né? Então, se realmente tem um contato um pouco mais forte com o goleiro do oponente, geralmente os defensores e o time, ele vem para cima de você mesmo, porque o goleiro Comprar dentro a briga ali. da área, né? Ele é meio que intocável. Dentro do crease ali, né? Que é aquela pequena área na frente do gol, ele é intocável. Então, quando você dá um hit nele, você acaba gerando esse tipo de conflito. O que é comum, de certa forma. Agora, da maneira que o Tom Wilson agiu ali, foi puxando o cabelo, batendo em jogador caído. O Buchnevich, que é o jogador do Rangers que estava caído no chão. É. Ele estava caído no chão, protegendo a cabeça em uma posição defensiva, né? Porque estava tendo muitos jogadores ali em volta. O Tom Uhum. Wilson foi, bateu nele e depois derrubou o Panarin pelo cabelo. Então, foi uma coisa que realmente gerou várias discussões na liga, né? Que tem o departamento de player safety, né? Que é justamente para dar uma olhada nesse tipo de situação, hits que envolvem contato de cabeça. E E todo mundo esperava uma punição, sendo que situações consideradas piores, quer dizer, no caso não tão graves, já tinham sido punidas de maneira mais severa. Eu acho que teve Eu essa. acho que é complicado quando tem esses casos assim, porque, infelizmente, são essas notícias que acabam ficando famosas quando alguém fala de hockey. Quando você não faz parte do mundo do hockey, essas notícias que ficam famosas. Não é quando um cara faz uma puta jogada, um lance incrível. Essas coisas ligadas à violência. E essa meio que má fama que o hockey tem dentro desse mundo dos esportes mais tradicionais, é algo que foi sempre me deixou curioso, assim, por que que tem sempre essa má fama o hockey? É por causa dos hits, mas beleza, a NFL tem tanta violência quanto a NHL. Putz, você pensa, lesão tem mais lesão na NFL do que na NHL. Então por que que a NHL é tão mal vista assim? É porque ela é um esporte que era muito mais difícil de se jogar, porque ele é mais rápido, porque o pessoal não consegue enxergar o puck. O que que é o problema que o pessoal tem com o hockey? Eu sempre fiquei muito
intrigado com isso. Acho que entra um pouquinho também na questão da briga, né? De você permitir que o jogador drope as luvas e possa brigar ali. Acho que isso acaba pegando. Mas assim, é claro que esse caso ele é totalmente fora do limite do aceitável, né? Dessa briga, assim, que até aí, né, você dropa ali a luva, sai no soco ali e tal, se agarra, cai no chão, aí já vai o juiz apartar, geralmente não costuma durar muito tempo. Mas, assim, o caso é que a repercussão aconteceu também, eu acompanhei mais por rede social esse caso, e o Capitals fez uma postagem pouco depois do caso, assim, que gerou uma polêmica absurda, porque o Capitals postou se gabando do que o jogador tinha feito e todo mundo condenando. Eles deletaram o tweet em, sei lá, uns 40 minutos, demoraram uns 40 minutos para deletar o tweet. E depois eu acho que foi o presidente do Rangers, né, que tomou a multa, ou foi alguém do front office do Rangers que tomou uma multa de $50 mil porque reclamou desse tipo de postura e reclamou, acho que, da punição que o Tom Wilson tomou. Acho que é que você falou, né, Benito? É uma pena que o esporte às vezes possa ficar marcado por isso. O esporte pode muito mais, ele tem um potencial para muito mais. É uma pena que esse tipo de caso que é isolado acabe sujando a imagem do esporte para fora. Isso que nem, eu até trouxe uns números aqui, em questão de concussão, que é a lesão na cabeça, que é muito comum nesses esportes como o hockey, como a NFL, desde 2009, a NHL tem 490 casos de concussão. A NFL, desde 2015, ela tem 1.409. É mais que o triplo na metade do tempo. Lesões no joelho também são super comuns nos dois esportes, que elas são velozes, muito contato. Desde 2009, a NHL tem 500 casos. A NFL, desde 2015, tem 1.115. Então, mostra a diferença nos números, que não é porque um esporte ele é aberto a você brigar com o adversário, não por prazer ali, ou que você quer espancar o cara, mas é porque faz parte da cultura do esporte você dar essa liberdade pro cara resolver uma treta ali, resolver algum problema e dar o espaço para isso, mas também não é como se deixassem o cara ficar meia hora ali espancando o outro, fazer o que quiser. Tem algumas regras, tem um certo respeito mútuo ali entre os jogadores, certos limites que impõem isso, que os caras se sentem livres para fazer a briga, mas com um certo limite. E às vezes acaba isso, como você falou. Fica famoso esses casos, só que quando a gente lembra da NFL, que é outro esporte gigante, que é o mais popular da América, a chance de você ter uma lesão no joelho, uma concussão num esporte que você bate cabeça toda hora, ou que você tem um lance que você, sei lá, um wide receiver, ele sobe, pega a bola, ele cai, já vem dois caras em cima dele, um no joelho, um no peito. Cara, a chance de você desmontar ali e ter um ligamento, cara, é facinho, mas ninguém nunca olha para isso, porque a forma como isso é transmitido é completamente diferente. Então, sei lá, é um negócio complicado, mas faz parte da cultura também do esporte, né? Eu acho que inclusive, fica aí um convite para o pessoal que está ouvindo, que é, por exemplo, o hockey eu considero entre os esportes americanos, pelo menos que eu acompanho, né? Não acompanho tanto a MLB, mas acompanho a NFL, a NBA. Que é um esporte que existe um respeito muito grande entre os jogadores. E isso é uma coisa que, às vezes, pelo fato de ser um esporte em que uma luta, uma briga entre os jogadores é permitida, acaba não parecendo essa imagem, mas é um esporte que existe esse respeito mútuo entre os jogadores, a grande maioria no caso, e entre as organizações. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo do esporte, mas que acaba sendo deixado de lado para a grande maioria da audiência, no geral, de esportes, justamente pelo excesso de contato, casos como esse do Tom Wilson, que ganham mais repercussão, e o fato de ser um esporte que existe a possibilidade de você simplesmente dropar a luva e sair na mão. Eu lembro até de um caso, eu nunca vou esquecer esse dia, velho. Tinha chegado da faculdade, eu fui assistir o Sport Center na ESPN, aí tava tendo um lance, tava tendo tipo highlights da NHL. Aí tava o Antero Greco e o Amigão. Os caras foram mostrar o highlights, o Antero ficou puto porque os caras brigaram. Eu falei, isso não é esporte de gente, onde já se viu deixar as pessoas brigarem? Ah, mano, pelo amor de Deus, eu desliguei a TV.
Ah, então beleza, então se vai assistir um boxe é errado, então, porque o cara sai no soco com o outro. É a mesma coisa, caralho. Mas enfim. Faz parte da cultura, né? O pessoal esquece que é a liga mais. Eu não posso falar sobre MLB, mas é uma das ligas mais antigas, acho que, do esporte americano. A liga tem mais de 100 anos, né? Lá de Acho 1917. que é a segunda mais liga. Isso. Depois da MLB eu acho que é a mais velha. É, A MLB mais, é, mais é uma das mais antigas, né? A MLB é mais velha. E, se eu não me engano, a Stanley Cup é o troféu mais antigo dos esportes. Acho que quase que no mundo. Não sei se ganha da FA Cup, né, na Inglaterra. eu acho que a FA Cup é mais velha. Mas a Stanley Cup é de 1902, eu tenho que checar esse dado, porque mesmo antes da NHL ela já era disputada por outras ligas de hockey que existiam na época. E é uma tradição do jogo, é algo que na verdade faz parte da cultura do jogo, e é algo que eu acho que não pode ser retirado do jogo, já porque quando você pensa em hockey, querendo ou não, mesmo nós que gostamos, você pensa em várias coisas, mas um dos fatores é essa possibilidade. Isso está reduzindo muito, você percebe dos anos 90 para cá, o número de lutas por jogo, né? Que já chegou em certas temporadas a ser superior a um. Hoje, hoje eu teria que buscar o dado certinho, mas da última vez que eu olhei, estava em menos de meia luta por jogo. E acho que nas últimas temporadas esse número cai ainda mais. Então, é realmente algo que faz parte do É. jogo, mas não é tanto quanto o pessoal pensa, né? Porque o pessoal de fora pensa ok, ao invés de pensar nas defesas, nos lances, como você mesmo comentou, eles pensam nos caras se batendo, basicamente. Infelizmente. Mas Ô, Brito, rapidão, só título de informação, primeira edição da Stanley Cup, 1893. Então eu errei por 9 anos aí. 1893 aí é uma liga, é um troféu um muito. troféu. Tem mas vamos agora, a gente já falou bastante isso, vamos dar uma puxada aqui agora no playoff, né? Que o playoff, como eu disse, começou no domingo. E o playoff desse ano foi bem diferente porque a liga teve que mudar as divisões, né? Por conta da questão do Covid, o formato foi diferente. Então eles fizeram uma mistureba meio maluca ali. Separaram os times canadenses em uma divisão, criaram a divisão norte, fez a divisão central, leste, oeste. E fizeram isso para meio que diminuir as viagens entre as equipes para evitar o Covid, né? Mas a divisão que mais teve digamos que ficou mais desigual, pelo menos do meu ponto de vista, é a norte, a canadense. Que o nível dos times é muito pior comparado com qualquer uma das divisões. Você olhar a divisão como a leste, a oeste, que tem Colorado, St. Louis, Vegas e Minnesota no playoff. Putz, cara, qualquer um desses quatro, para mim, bate o Toronto, que é a melhor equipe do norte. Então, já mostra um pouco da disparidade do nível, né? Mas vamos seguir aqui, vamos dar uma puxada nisso. Só aqui, gente, ó, puxei o dado só para garantir. Por mais que a divisão canadense seja considerada a mais fraca, 53% dos jogadores da liga ainda são canadenses, tá? Só por causa que, tipo, pô, mas os canadenses não são os bonzões do hockey? São, mas é que a maioria dos times do Canadá, nessa fase que a gente está da história, não estão tão bem, assim, considerando o resto de alguns times americanos aí, que tem super equipes, basicamente. Mas, enfim, como eu disse, o playoff já começou em alguns lugares e um dos jogos mais aguardados por muita gente é o Leafs e Habs, que é o Montreal, né? Que é basicamente a maior rivalidade, ou uma das maiores rivalidades da história da NHL. É o Toronto contra Montreal, 2 times canadenses, 2 dos 6 times fundadores da NHL. E eles começaram o jogo, a sua série hoje, né? O que dá para esperar dessa série, Rodrigo? Acho que é um confronto meio desigual. Eu sei que o Vini tá feliz, por causa que o Toronto terminou em primeiro na divisão norte. Mas é um confronto um pouco desigual, acho que pelo ataque do Leafs. É um ataque que a gente mencionou, a divisão pode ser um pouco mais fraca que as demais, mas ainda é um ataque que é um dos mais fortes da liga isoladamente, né, sem contabilizar o resto do time. É um ataque muito novo. Teve o ganhador do troféu Rocket Richard do ano, que é do artilheiro com o maior número de gols, Auston Matthews.
É um ataque composto basicamente por uma estrutura muito boa de duas linhas fortes que podem surpreender a defesa do adversário. Em questão de defesa, o Leafs não é uma grande potência da liga, nem gol, mas tem uma defesa muito competente e bons goleiros, principalmente esse ano com o Jack Campbell, mostrando aí que foi uma surpresa, acho que para todo mundo, que ele pode ser um goleiro starter e um bom goleiro aí para o Leafs por vários anos. Montreal tá numa surgência aí desde o ano passado, né? Eliminou o Pittsburgh Penguins ano passado no play-in. E esse ano surpreendeu classificando em quarto. Eu mesmo ele tinha colocado eles fora dos playoffs. Obviamente eu não vou falar muito porque o Vancouver Canucks terminou em último na divisão canadense, mas inclusive atrás do Ottawa Senators. Mas é um time que realmente tá crescendo, tá evoluindo bem. Eu acho que no gol, obviamente, eles têm Carey Price, que é um jogador que, por mais que tenha sido muito criticado nos últimos anos, ele mostrou ano passado que ele pode sozinho ganhar uma série. Então, depende muito desses fatores. Tem um ataque competente, Montreal, e é o que você disse, é um clássico na história do hockey. É uma série de playoff que não acontece há 42 anos, né, por causa das divisões, né? Então, com essa oportunidade de uma divisão canadense, esse ano por causa do Covid, a gente está revendo um confronto que nos playoffs fazia anos que a gente não conseguia ver. E que tem é muito tradicional, então pode pender para qualquer um dos lados, mas eu acho que o Leafs leva aí, o Vini tá até sorrindo e a gente continua a avaliação, mas é basicamente isso, né? Vai ser um ataque muito forte contra Carey Price. O Montreal só vai até onde Carey Price leva eles. Jesus Price. Jesus Price. A segunda série dessa divisão, da divisão norte, é o Oilers e o Jets, né? Que começou ontem e o Winnipeg ganhou por 4-1 contra o Edmonton, que é o time do McDavid que a gente comentou ali no começo do programa. Quando a gente começou a discutir essa matchup, né, os playoffs não haviam começado, a divisão norte, eu já tinha colocado como essa daqui seria o show do McDavid e do Draisaitl. Para o pessoal só entender perspectiva, né, o Jets ganhou de 4-1, porém, na verdade, o jogo de verdade foi 2-1. Nos últimos minutos, você tem a opção de tirar o seu goleiro e colocar um linha a mais. E aí o Edmonton fez isso e tentou, para tentar empatar o jogo, levar para prorrogação. Eles acabaram tomando 2 gols nessa, né? Tiraram o goleiro, tomaram o gol, tiraram de novo, levaram outro gol. Mas foi realmente um resultado surpreendente. É um time é uma situação similar à do Habs e do Leafs, né? Um ataque contra a defesa, na minha opinião. Porque o ponto principal aí do Oilers é o ataque, com o McDavid e o Draisaitl, né? E o ponto principal do Jets, para mim, o jogador estrela daquele time, principalmente esse ano e nos últimos, é o Connor Hellebuyck, que é o goleiro deles, que realmente é muito bom e tem um potencial muito grande aí de carregar o time também. Tom Capitals, o Ovi é o Ovechkin, né? Aquele Ovechkin. Esse mesmo. Eu acho que você já pontuou bem e a gente eu consideraria como low scoring, né? Não vão ser jogos amplos de placar. A gente já percebeu isso porque Washington e Boston, desde 1998, eles levam a grande maioria dos jogos para overtime, né? Que seria a prorrogação com gol de ouro. Até o momento foram assim. Os 3 primeiros jogos, os 3 foram para prorrogação, né? Com placares de 1-1, 2-2. Então realmente é um jogo muito físico, é um jogo muito pegado, com muitos hits. O Tom Wilson joga no Washington Capitals, como a gente mencionou, é um cara realmente físico, com um jogador com um estilo de jogo muito pesado, e eu acho que é uma característica de Boston também. A gente vai ver alguns duelos interessantes, né? O Chara, que joga hoje por Washington, foi capitão do Boston por 14 anos, e é a primeira temporada dele em outro time, depois de sair de Boston, e é a primeira temporada que ele, na primeira série dos playoffs, ele já vai encarar o outro time, o antigo time por qual ele foi capitão por tantos anos. Então realmente é bem interessante de ver, principalmente contra o Marchand, que é um jogador considerado sujo aí do lado de Boston dessa vez.
E eles já tiveram algumas trocas aí durante a. Parece que ele foi só sair do time que ele percebeu que o Marchand é um jogador bem sujo também. E já teve algumas trocas de elogios durante a temporada. E vamos ver o que acontece durante essa série. Eu acho que a série aí pode ir para qualquer um dos lados. E vai depender bastante do desempenho do Grade 8, né, do Alexander Ovechkin, das principais chaves aí deles, ele e o TJ Oshie, do lado de Washington. Samsonov, que é o goleiro titular deles, voltou no primeiro jogo ontem, né, tava no protocolo de Covid, então não jogou os 2 primeiros jogos. Jogou muito bem ontem, mas falhou no gol que deu a vitória aí para Boston. E do lado de Boston, a Perfection Line, que é por muitos chamada e conhecida, que é a primeira linha de Boston, que é Pastrnak, Brad Marchand e Patrice Bergeron. Então vamos ver como vai ser. É um duelo bem interessante. E para quem gosta de um jogo bem físico, é esse que tem que estar assistindo na primeira rodada aí dos playoffs. Ainda por essa divisão, o outro confronto é Pittsburgh Penguins e New York Islanders. O confronto já começou, né? Tem uma vitória para cada lado. Qual que são os destaques dessa série? Eu acho que do lado do Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby, né, por muitos anos o melhor jogador da liga, ainda é um playoff performer, né? É impressionante também a longevidade dele, acho que está com 33 ou 34 anos de idade, e mesmo assim joga playoffs como se fosse a primeira temporada. Líder do time, um dos grandes nomes aí, estrelas da história da NHL, com certeza. É tricampeão, tem muita experiência. E contra um time do Islanders que se reinventou de alguns anos para cá com mudança de técnico. Barry Trotz, depois que entrou no Islanders, mudou muito o estilo de jogo deles e revitalizou o time. Mesmo com a saída dos principais jogadores algumas temporadas atrás, né, que foi para Toronto, o John Tavares, eles ainda mantiveram uma performance ainda melhor sem um dos principais jogadores e capitão. Então realmente é um time que joga num estilo bem defensivo, tem uma dupla de goleiros muito boas, inclusive estão rodando esses goleiros nos playoffs, cada goleiro começou cada um dos jogos, é meio que uma situação que você não tem um starter e um backup, você tem um starter A e um starter B. E é um time que surpreendeu no primeiro jogo, ganhou com um gol na prorrogação do Kyle Palmieri, que foi um jogador que eles pegaram na trade deadline esse ano. Então eu acho que tem tudo para ser uma boa série e pode ir para qualquer um dos lados. O Penguins, obviamente, é o seed 1 dessa divisão, o Islanders é o seed 4, mas é playoffs, então qualquer coisa pode acontecer, principalmente num duelo assim que os dois times são times bem balanceados. Isso aí, a próxima divisão é a divisão central, né? E Carolina e Nashville já começaram a série. Começou na segunda, ia ter 2 jogos. Os 2 jogos foram para Carolina, que é um time que tem um ataque roubadaço. O que você acha deles e o que dá para esperar, né? Eu acho que não tem muito como fugir de Carolina, né, Rodrigo? Eu acho que vai ser uma varrida isso aqui. Eu no começo até comentei, né, que da última vez que o Nashville classificou como último seed, né, da divisão, eles foram para a final contra o Penguins. Mas esse ano eu acho que não vai dar, não. Eles tiveram uma boa corrida, um bom stretch no final da temporada para classificar em 4º lugar na divisão, né? Mas pegaram um time de Carolina muito bom. É um time com um ataque devastador, a defesa muito boa, gol também sem muitas fraquezas. Realmente pelo que se mostrou até agora, são jogos não tão com placares tão vistosos, né? 3-0 no primeiro jogo. 3-0 no segundo jogo, 5-2 no segundo, né? Eu imaginaria até que por uma diferença tão grande de qualidade de time, você imaginaria até placares um pouco mais elásticos, né? Mas realmente não tem como fugir. Vai dar Carolina, é um time que nos últimos anos aí tá subindo de nível com uma velocidade muito grande. Os destaques aí, jogo dessa... rapidão, só para pontuar os destaques, né? Do lado do Carolina, Sebastian Aho e Teuvo Teravainen são os 2 principais jogadores aí, eu considero. E do lado do Nashville Predators, Philip Forsberg e o Jussi Saros no gol,
para ficar de olho aí, que podem roubar um jogo ou outro, dependendo da situação. Isso aí. E seguindo, a próxima série dessa divisão é o Bolts, é o Tampa Bay Lightning, né, o último campeão da NHL, contra o Florida Panthers, que a série já tá no terceiro jogo, né? O terceiro jogo tá rolando agora, enquanto a gente tá gravando. Tá 5-5, tá no overtime já, né? Jogo maluco. Pra quem, como a gente tinha dito também de curiosidade sobre começar a ver o jogo, o primeiro jogo dessa série foi um negócio simplesmente absurdo. Foi um negócio insano. Um negócio totalmente elétrico. Parecia que Cara, eu nunca tinha visto tanta energia nos caras da minha vida. Foi muito, muito bom. O jogo foi sensacional. Se não me engano, terminou 5-4, não foi? Isso. Foi 5-4. Essa série mora dentro do meu coração, cara. Tá no terceiro jogo, nem acabou, e tem um lugar especial reservado já. Olha, esse primeiro jogo foi uma delícia. Mas, enfim, continuando aqui, o que dá pra esperar dessa série, né? Porque o Bolts, ele é o atual campeão, tem um time fortíssimo, e Flórida vem numa crescente. Que dá pra esperar do fim dessa série, né? Porque já tá 2-0 pra Tampa. É o que você disse, né? É a tradição de Tampa. Campeões ano passado, o time é roubado. Acho que durante a semana eu e o Vini fomos conversando bastante sobre isso. É um time de All-Stars, né? Todas as linhas parecem que são completas. É roubado demais o time. Então, por incrível que pareça, o seed não é deles. A Flórida foi seed 2 da divisão, eles foram seed 3. Mas tiveram dois dos principais jogadores voltando para os playoffs, como Steven Stamkos, que é o center da primeira linha, e Ilya Kucherov, que é uma potência dinâmica no ataque de Tampa. Não jogou nenhum jogo na temporada regular por causa de uma lesão no final do ano passado. Ele terminou a série lesionado, e mesmo assim ele esse ano tirou a temporada regular inteira de férias, basicamente, se recuperando da cirurgia, e voltou como se nada tivesse acontecido. Ele marcou 2 gols e 1 assistência no primeiro jogo, de volta, e deu a vitória, basicamente, ajudou muito na vitória de Tampa, na prorrogação, aí, por 5-4 no primeiro jogo. E agora, no jogo passado também, uma vitória de Tampa, e agora 5-5 pra gente ver o que acontece. Flórida, em outro lado, não tem tanta tradição nos playoffs, não ganha uma série desde 96. Quando ganhou e realmente foi pra final, mas foi varrido por Colorado 4-0. Mas é um time muito bom esse ano. A chegada do Coach Q ano passado mudou bastante a perspectiva do time. E vamos ver, é uma série que pode surpreender e realmente, por enquanto, só tá entregando um jogo bom. Então, independente para quem vá, eu só trouxe que essa série vá para 7 jogos e a gente continue tendo bastante entretenimento aí. Uma coisa também, só para finalizar essa série aqui, para quem também quer ver um cara roubadaço que com certeza no fim da carreira vai bater 1 milhão de recordes, é o goleiro do Bolts, do Tampa Bay, que é o Andrei Vasilevskiy. O cara, como a gente já falou, Vasilevskiy, ele o cara é o roubado. Ele é roubado, ele tem números absurdos, ele é um goleiro muito novo e que ele é o único cara que eu consigo ver hoje na atualidade e, obviamente, dependendo de não sofrer lesões, uma carreira longínqua, pode chegar um pouco perto dos recordes de Martin Brodeur, que é considerado por muitos aí um dos melhores goleiros da história, mas é o que tem o detentor de recorde de número de vitórias, shutouts, né, que é quando você... É basicamente o clean sheet, né, do futebol, né, que é quando você não permite nenhum gol durante aquele jogo e tal. Mas ele realmente, hoje ele é o melhor goleiro da liga, sem sombra de dúvida. Partindo agora então para talvez a divisão mais forte, não sei, com mais contenders, a divisão oeste, né, tem Colorado Avalanche e St. Louis Blues rolando. O Avalanche venceu o President's Trophy, né, que é quem faz a melhor campanha durante a temporada regular. O St. Louis Blues venceu a Stanley Cup 2 temporadas atrás. A série já começou, tá 2-0 para Colorado. Você acha que dá para o Blues recuperar ainda, Rodrigo? Ou já foi, abraça, espera no que vem? Falou. Abraça, porque do outro lado tem Nathan MacKinnon. É simplesmente isso, é um outro jogador que é um dos top da liga, né? Junto com o McDavid e o Crosby, acho que são as caras meio que da NHL nos últimos anos. Ele tem
Ele é um playoff performer, assim como o Sidney Crosby. Ele tem a terceira maior média de pontos em jogos de playoff da história da NHL, alcançada ontem, né? Em que ele teve acho que 4 pontos ou 3 pontos. Ele tem uma quarta maior ou terceira melhor marca de pontos por jogo jogado em playoff na história da NHL. Mas realmente vai ser difícil para o Blues. É um time que classificou no seed 4, desde o ano que foram campeões. Sofreram um pouco, ano passado foram eliminados pelo Vancouver Canucks no primeiro round dos playoffs, né? A gente teve um play-in ano passado por causa do Covid. Eles classificaram num seed que não precisaram jogar o play-in, mas foram eliminados no primeiro round pelo Vancouver Canucks em 6 jogos. E eu acho que, apesar de ter um time grande, né, que é o que muitos comentaristas acham que é a fórmula para o sucesso, é um time realmente de jogadores grandes, fortes, pesados, jogam um jogo bastante físico. Contra o Colorado Avalanche vai ser muito complicado. Colorado, que da última vez que ganhou o President's Trophy, foi campeão da liga, e é a minha aposta aí esse ano. Eles ou Vegas para serem o campeão da Stanley Cup. Mas acho difícil para o Blues aí. O destaque, no caso do Avs, é o Nathan MacKinnon, a linha inteira dele, junto com Gabriel Landeskog e Nico Rantanen. E do Blues tem sempre jogadores para olhar. O Binnington no gol pode, como fez em 2019, pode encarnar aí o Brodeur e ganhar de novo. E tem outros jogadores bons aí na ofensiva também, e uma defesa muito forte, mas eu acho que não vai dar, não. O Panthers ganhou, mano. Fez o último gol no TD, no overtime. Quem que, perdão? Panthers ganhou, fez o sexto então gol. A série tá 2-1, aí vamos ter pelo menos jogo 5 bom pra gente. Isso aí. O último jogo aqui da divisão oeste é Vegas Golden Knights e Minnesota Wild. O Golden Knights, que o Gringel comentou, né, foi comentado um pouquinho antes, é um dos times mais novos da liga. Tá na quarta temporada, já chegou numa Stanley Cup, é um time bem completinho, né? E o Wild, que foi eliminado no play-in na temporada passada, né? A série também já começou, tá 1-1. E aí, ainda tem, você colocou o Vegas como principal, né? Principal challenger aí ao lado do Avalanche pelo título da Stanley Cup. Dá para prever aí que não deve ter muita dificuldade para passar pelo Wild? Sim. Essa foi uma das minhas previsões. Eu ainda acho que eles ou o Avs vão ganhar. Eu acho que a série vai para o Golden Knights. Mas a gente viu no primeiro jogo que eles tiveram certa dificuldade de marcar um gol no Minnesota Wild. Obviamente foi uma performance extraordinária do Cam Talbot, que é o goleiro do Minnesota Wild. Mas eu acho que essa série, se for para, obviamente, no mínimo 5 jogos, mas eu acho que acabar indo para Vegas, sim. Talvez não tão facilmente. O Wild foi o único time durante a temporada regular que teve um recorde vencedor contra o Golden Knights, mas eu acho que playoff é playoff e vai acabar indo para Vegas. Eu posso estar errado, mas essa é a minha aposta. Os destaques aí para cada um dos lados. No caso de Vegas, como a gente já comentou, Marc-André Fleury no gol, o Mark Stone no ataque também, muito bom. Principalmente na defesa, Alex Pietrangelo, uma contratação desse ano que inclusive veio do Blues, né, rival de divisão esse ano, por causa dessa mexida de divisões. E é um time, como você disse, completo. No papel, no ataque, na defesa e no gol, é um dos times mais completos da NHL, se não o mais. E grande chance aí de irem para os playoffs. Do lado do Wild, provavelmente o principal contender aí para Calder, né, que é o Rookie of the Year da NHL, que é o Kirill Kaprizov. E é um time que realmente mudou do ano passado. O ano passado foi eliminado no play-in pelo Vancouver Canucks. Do jeito que a gente fala aqui, parece que o Vancouver Canucks elimina muita gente, né? Eliminou o Blues, o Wild. Esse ano nem para os playoffs foi. Mas perdeu no play-in e esse ano deu uma total reviravolta. Uma campanha muito boa, um time que parece que com a presença desse rookie aí mudou completamente a forma de jogar. E é um time para se olhar daqui para frente também, mas acho que essa série aí vai acabar indo para Vegas. Então é isso aí, eu acho que a gente deu uma boa passada
os principais destaques da NHL, do playoff. De novo, quem quiser acompanhar um pouco mais da NHL, vai atrás desse playoff que tá muito bom. Vai atrás de um pouco mais do Connor McDavid, que o cara é escrotaço. E tem muita gente boa aqui. Vai atrás do Colorado Avalanche, do Tampa Bay Lightning, que são equipes incríveis para assistir. É sempre muito divertido. E não vai assistir nenhum time canadense, porque todos eles, meu Deus, só dá tristeza pra gente. Mas é isso aí. Mais alguma coisa aí? Alguma ressalva? Algum destaque final? Acho que só pontuar aí esse ano que a gente teve um recorde importante sendo quebrado, o recorde de números jogados na NHL, que antes era do Mr. Hockey, né, Gordie Howe, e esse ano foi quebrado pelo Patrick Marleau, se eu não me engano, com 1.768 jogos na carreira. É um número realmente absurdo, é ridículo esse número. Principalmente num esporte de tanto contato, um esporte tão físico. Você imagina que ele não é goleiro, tá? Então você imagina que pro Patrick Marleau ter quebrado esse recorde é algo realmente surreal, porque mostra que durante uma temporada regular que você tem no máximo 82 jogos, e durante esses anos, em 2005 a gente não teve temporada, nesse meio tempo a gente teve temporadas com jogos reduzidos, como foi ano passado, em outros casos, ele ainda chegar nesse número muito expressivo aí, que seriam quase, basicamente, 20 temporadas completas de hockey. Ele tá, acho que 40, 41 anos, começou na Liga com 18. Né? E é um jogador que realmente bateu esse recorde. É um recorde significativo para a Liga como um todo, para o esporte no geral, e foi muito legal poder ter visto esse recorde que ninguém imaginava que um dia pudesse ser quebrado, ter sido quebrado esse ano aí. Mas é isso aí, então. Valeu, pessoal. Agora a gente vai dar uma outra passada para outro bloco, mas é isso aí. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Obrigadão, gente. Valeu aí. Tamo junto. Valeu, Rodrigo. Agora, pessoal, a gente vai para a última parte do programa, para esse programa bem extenso que a gente está fazendo aqui sobre os esportes americanos. Agora a gente vai fechar alguns tópicos mais importantes da NFL, né? Que é a NFL que teve o draft no início do mês. Tá passando por algumas mudanças de roster em algumas equipes. A gente vai tentar dar um destaque para algumas das equipes que mais vem movimentando essa intertemporada, que deixa uma dúvida na gente, né? No que pode acontecer. Não tanto pelo aspecto positivo, mas pelo aspecto negativo do que pode acontecer com essas equipes, né? Como o Houston Texans, que é uma incógnita, né, Milani? Porque é um time que tem um dos melhores quarterbacks da liga, que é o Deshaun Watson, só que é um cara que se envolveu num monte de polêmica nessa intertemporada, nos últimos meses. O cara, ninguém sabe se ele vai ficar no Texans. Ele tem mais 1 ano de contrato, então se for para trocar, agora é a hora. Então, e o time também perdeu o J.J. Watt, que era seu principal jogador depois do Deshaun Watson. Ele era o franchise player, né, o cara da franquia. Perdeu ele, que foi pro Cardinals. E o time não parece estar muito se encontrando muito, não. O draft foi um draft meio estranho. Não sei o que você vê dessa situação do Texans. Nos Estados Unidos, a mídia especializada tem um termo muito interessante para chamar os times que estão na situação que está o Texans, que é dumpster fire, né? Que é representado por uma lata de lixo pegando fogo. É mais ou menos isso. O time do Texans não é bom, perdeu jogadores importantes nessa intertemporada, e tem a treta do Deshaun Watson, que é um talento gigantesco. Acho que é o segundo melhor quarterback do draft dele, né? Acho que é tranquilo falar isso. O melhor é o Patrick Mahomes. O meu mouse sumiu aqui. E ele acabou entrando em conflito com o dono do time, né, do Houston Texans, que é o Bob McNair. Eles tiveram algum conflito, alguma coisa, uma treta não resolvida, e o Watson não está interessado, vamos dizer assim, que o Watson não está interessado em jogar de novo pelo Houston Texans. O que aconteceu? Errado ele não tá, né? Errado ele não tá, né? O Texans teve muitos problemas de gerência de jogadores nos últimos anos, principalmente quando esteve sob o comando
né, do Bill O'Brien, que era técnico, ele era head coach, ele era técnico principal do time e era o general manager do time também. Ele fazia essa função, essas duas funções ao mesmo tempo. Não é inédito na NFL, o próprio Bill Belichick faz isso no New England Patriots. E na hora de substituir o Bill O'Brien, o Bob McNair falou que ia entrevistar um cara do Kansas City Chiefs, que eu não vou me lembrar o nome, a pedido do Deshaun Watson. O Deshaun Watson falou, vamos entrevistar este cara, ele parece ser um bom nome, né, para nossa franquia. O Bob McNair não somente não contratou o cara, como não entrevistou o cara, falou que tinha entrevistado para o Deshaun Watson, isso minou a confiança do cara no time. É de uma estupidez sem tamanho do Bob McNair fazer isso, tá? Para mim é um negócio muito estúpido, que se o principal jogador da sua franquia pede uma coisa assim, não custa, né, você fazer uma entrevista com o rapaz, mesmo que seja pra você falar não. Sim. E daí em diante desandou, né? O Bob McNair trocou o DeAndre Hopkins, que é um dos melhores, sei lá, top 3 wide receivers da liga, por 2 balas Juquinha e um pacote de traquinas pro Arizona Cardinals. É uma troca muito absurda, então não fez sentido nenhum. E desde então os problemas vêm degringolando. O time foi perdendo jogadores, perdeu o J.J. Watt, que é o jogador mais importante da história da franquia. É uma franquia que vai fazer 20 anos ainda, mas o J.J. Watt é um Hall of Famer. E é o jogador mais importante da história, foi embora depois que acabou o contrato, porque ele não quis ficar no time devido ao ambiente. O Deshaun Watson já falou que também não tem interesse em jogar mais. Ele tem umas alegações contra o Deshaun Watson, tem umas alegações de assédio sexual de uma massagista, se não me engano, ali da região do Texas. É um caso muito obscuro, não tem tanta prova, não tem nada assim. É um caso muito conturbado assim, longe de mim, enquanto pessoa, homem, desacreditar uma pessoa que relata ter sofrido assédio, né? Mas é um assunto muito sério para ser tratado como banalidade. E parece ser o que acontece, porque não existem provas. Uma das testemunhas já pulou fora. Um cara que é advogado, o que se disse advogado tá acusando, já falou que já falou não, perdão. Não é assim exatamente um advogado, é um cara que é ex-militar. É uma situação muito confusa. Então, com tudo isso, o Texans é um time fraco, sem quarterback, sem liderança organizacional. Para mim é um time muito propenso a perder o seu primeiro time a perder 17 jogos na história da NFL. A NFL adicionou um jogo a mais na temporada regular para 2021. Para mim, a grande aposta de ter a primeira escolha no ano que vem. Não vejo muito futuro assim próximo. Acho que é um time que não tem fez trocas absurdas, perdeu escolhas. É um time que tá sendo notícia mais por coisas ruins, né, do que propriamente dito por coisas boas. Então, cara, é triste, porque é um time que, se você pensar, 2 temporadas atrás tinha o Deshaun Watson e o DeAndre Hopkins e uma defesa muito interessante de se ver jogar, cara. Os caras jogaram tudo fora de uma forma tão forte que você fica até com dó, sabe? Você fica até com dó. A gente citou, acho que na entrevista com o cara lá com o Pedro Moura, a gente falou dos donos, né, de donos ruins, e acho que no caso o dono do Bob McNair acaba entrando nessa lista, porque ele é, sem dúvida, acho que um dos principais culpados dessa situação do Texans, de ter um quarterback talentoso assim, fazendo uma espécie de greve, né, se recusando a jogar pelo time. Que é mais ou menos também o que acontece em Green Bay, né? Com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers não gostou de, no draft de 2020, o Packers ter trocado para subir alguns lugares, algumas escolhas, e ter escolhido o Jordan Love, que joga na mesma posição que ele. De raiva, no ano de 2020, ele postou a melhor temporada da carreira dele, foi MVP da liga pela 3ª vez e ganhou de presente da diretoria do Packers nessa temporada, para essa temporada, uma extensão de 1 ano sem garantia nenhuma, praticamente. Ele não ficou contente,
falou que as relações entre eles não estão mais a mesma. O Rodgers, vale lembrar, é o quarterback de Green Bay faz 16 temporadas. Nenhum outro quarterback jogou mais de 16 temporadas em Green Bay. O recorde é do Rodgers e do Bart Starr, salvo engano. Então é uma situação muito, muito tensa. No dia do draft, teve conversas de que o Packers estaria tentando trocar o Aaron Rodgers, né? O San Francisco 49ers estava interessado, o Denver Broncos também estava interessado, o Denver Broncos ainda está interessado, mas o futuro em Green Bay é muito caótico, porque o que a gente estava falando, né, Bringel, se o Rodgers sair, uma boa parte do elenco vai repensar, né, o seu status dentro do time. E é esquisito porque acho que não é de certa forma similar à situação do Texans em questão de nível de elenco, porque o nível do elenco do Packers atual é nível top 3, top 4 da liga. Ele é contender para ser campeão. O do Texans não. É um elenco que alguns anos atrás era ok, com potencial para ser bom, virou um completo lixo. Você cagou num projeto que a curto e médio prazo poderia dar retorno. Mas é como você disse, é um dono que aparentemente, não sei se ele não entende gestão, ou ele simplesmente não se importa, ou ele tem a questão do ego, o que tem ali que faz ele gerir o time tão mal e simplesmente afastar toda e qualquer possibilidade de trazer um futuro positivo para a equipe. E o Packers, que, se não me engano, desde o último título em 2011, não chega num Super Bowl. E para um time que tem o Aaron Rodgers, que é um dos maiores quarterbacks da história da liga, desse nível, é um cara que ele representa a marca Green Bay Packers há tantos anos. É um cara que, como você disse, o cara já tem 13 MVPs. O cara é um completo absurdo. E você não consegue chegar em mais um Super Bowl, mesmo tanto tempo com esse cara e jogando em alto nível e tendo peças ao redor dele. Sempre, todo ano tem jogadores bons. Por mais que saia um ou outro cara ali, perde um ou outro, o time ainda continua sendo muito, muito consistente, muito relevante. Sempre tá ali no playoffs, sempre tá brigando. Só que nos últimos anos sempre tá caindo do mesmo jeito. A gente até tava falando nessa gravação que aquele período ali que o Packers perdeu 2, 3 vezes no playoff pro 49ers no início da década, nossa, aquilo lá me deixava maluco. Sim. Porque a forma como o time perdia, eu me sentia injustiçado. Porque o time era muito bom. Aquele time era para ganhar tudo. E não ganhava. E nos últimos anos, o time eu acho que não tem tanto esse ar de acima dos outros assim, de superioridade, mas ainda é um time muito forte. E com outros jogadores diferentes daquele período do início da década. Só que é como você disse, os caras vêm fazendo escolhas muito estranhas nos últimos drafts, como eles trouxeram o Jordan Love, que é um quarterback, um cara que, beleza, você traz ele, por quê? Porque você está pensando em substituir o Rodgers ou porque você está pensando em construir um cara para vir agora e tomar o lugar do Rodgers? Por que você está fazendo isso se você tem um dos melhores quarterbacks da liga, jogando ainda em alto nível e ainda em contrato com a sua equipe? Por que você está fazendo um negócio desse? E a situação é que você coloca um cara desse, ele não pediu para estar ali, o Jordan Love. Ele não pediu para ser selecionado. Os caras só foram, fizeram troca, subiram no draft, pegaram ele, colocaram ele numa saia justa fodida. Agora o cara tá ali no meio do negócio e capaz do Rodgers ir embora e a treta sobrar para ele. E o que ele pode fazer? E o Devontae Adams, que também é um dos principais jogadores desse time, já falou que se o Rodgers vazar, ele vai repensar a posição dele no Packers, né? E é a pressão desnecessária que você joga em cima do Jordan Love, né, cara? Porque você foi o cara que foi draftado enquanto o Rodgers ainda era jogador da equipe, na temporada que o Rodgers postou números de MVP e foi MVP. Então, assim, é uma pressão muito desnecessária que você joga no cara que é um projeto. O Jordan Love saiu da universidade com muito cru. Ele pode vir a ser um talentoso starter na NFL? Pode. Acho que pode. Foi projetado como isso, era uma escolha mais ou menos ali de onde foi escolhido. Ele foi, se não me engano, escolhido com a 25ª escolha do primeiro round. Ok, sabe, é um valor justo, mas assim, você poderia pensar no que você tá
no que você está dando. Uma das principais brigas que o Rodgers compra dentro da organização é a falta de apoio, né? A falta de apoio, assim, falta de mais armas. E mais armas para ele na hora de competir, na hora de chegar lá. Porque você chega lá no playoff, você chega na final de conferência, como o Packers chegou. O Packers perdeu para o Tampa Bay Buccaneers na final de conferência. E você olha pro seu corpo de wide receivers, você tá lançando pro Davante Adams, que, claro, ok, é um dos 4, 5 melhores wide receivers da NFL. E depois dele tem quem? O Allen Lazard, o Marquez Valdes-Scantling. Sabe, cara, é um drop de talento muito grande. E aí você olha, por exemplo, pro Bucks. O Bucks tem o Antonio Brown, tem o Mike Evans, que é muito bom wide receiver, tem o Chris Godwin, que é muito bom wide receiver. Você vai para os tight ends, tem o Rob Gronkowski, tem o O.J. Howard. São muitas armas, mas muitas armas que o time pode usar. O Kansas City Chiefs, acho que é o principal exemplo disso, que você vai e você olha, tem Tyreek Hill, tinha na temporada passada, que eles chegaram também no Super Bowl, tinha o Sammy Watkins, que é um ótimo wide receiver, saiu da equipe agora, o Travis Kelce, que talvez seja o melhor tight end da liga. Sabe, você dá mais opções pro seu quarterback. Quer ver uma solução que poderia ser boa pro Packers? Eu não sei, joga aí alguma migalha, dá uma escolha de segundo round, alguma coisa pro Falcons e busca o Julio Jones. Sim. O Julio Jones está lá, praticamente enterrado lá na Atlanta Falcons. O Falcons teve 4 vitórias ano passado. Os caras precisam reformular o elenco. Os caras vão aceitar alguma coisa assim, sabe? Dá para fazer um pouquinho mais. Só que, assim, o Rodgers ele era meio fora de série na questão de aumentar a produção dos companheiros. E acho que o front office do Packers acabou... ficou muito nisso, né, cara? Ficou segurando muito nisso. Falou assim, se a gente meter lá uns medos de maluco louco lá, o Rodgers vai fazer um deles virar um wide receiver mais ou menos e já era. Então, acho que faltou um pouquinho isso também. E, pelo amor de Deus, alguém tem que ensinar ali os scouts do Green Bay Packers a olhar para os linebackers ali, porque tá difícil, tá muito difícil. Cara, tem várias posições carentes ali nesse time, mas eu acho que a gente cobriu bem os 2 principais assuntos ali dessa off-season, né? E depois, conforme a temporada for seguindo mais próximo de iniciar, a gente vai tentar fazer meio que um programa mais focado nisso, né? Mas trazendo não só sobre os principais assuntos, mas as principais equipes, o que eles fizeram no draft, quem a gente pode esperar, talvez um power ranking, algo assim. Acho que dá pra gente fazer um negócio mais focado no NFL. Mas é isso aí. Valeu todo mundo que escutou o podcast. Dá uma acompanhada nos playoffs da NBA e da NHL, que tá muito bacana. E a NFL vai mudar bastante coisa ainda nas equipes. É isso aí. Assistam o MLB também, que MLB também é legal. É isso aí. MLB tá rolando aí. O Dodgers tá fazendo só besteira, só lesão. Ficando triste, mas é isso aí. Bola pra frente. Vamos lá. Valeu, até a próxima. Valeu, Michel. Pessoal, até a próxima.